Boa tarde. O que é ser vegan? É apenas um regime alimentar ou é mais do que isso? Um estilo de vida, uma atitude perante a exploração dos animais. Hoje, no Sociedade Civil, vamos conhecer o veganismo mais de perto. O que é ser vegan? Mais do que escolher uma alimentação exclusivamente vegetariana, é todo um estilo de vida que exclui a exploração animal. Neste Sociedade Civil, vamos perceber melhor quais as escolhas certas na alimentação e no dia-a-dia para se ser um vegan em pleno. E mais à frente, o Dr. Miguel Mascarenhas traz-nos os conselhos médicos para combater um problema que afeta a qualidade de vida de muitos portugueses, a obstipação. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Vamos então saber um pouco mais sobre o veganismo, sobre este estilo de vida. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ana Sofia Pimenta, bem-vinda. É nutricionista, é investigadora também em inovação alimentar e é professora de gastrotecnia. Parece-me. É verdade. E eu tenho uma curiosidade enorme, desde que soube que vinha cá, em saber o que é isto da gastrotecnia. São técnicas de preparação de alimentos. Portanto, é uma disciplina que está inserida na licenciatura em Ciências da Nutrição da Universidade Católica. Sim. E, portanto, no fundo, eu sou a responsável pelas aulas práticas. No fundo, Técnicas de preparação de alimentos com um objetivo qualquer, ou não? Com o objetivo de preparação de alimentos nós também fazemos na cozinha, não é bem isso? Não, no fundo perceber o que é que está por trás das técnicas de preparação de alimentos. No fundo perceber alguns processos que se passam na cozinha, em termos de química, em termos de reações. Com o objetivo também depois de perceber qual é o impacto deles sobre nós, sobre a saúde, etc? Também em alguns casos, sim. Como nutricionista, como é que olha para o veganismo? Como é que eu olho para o veganismo como nutricionista? Olho com bons olhos. Se a dieta for muito bem planeada, as evidências mais recentes, científicas, dizem mesmo que as dietas vegetarianas, incluindo as dietas veganas, podem ser nutricionalmente adequadas a partir do momento que sejam muito bem planeadas, para não haver carências nutricionais. E podem também conferir benefícios à saúde. Portanto, olho com bons olhos para o veganismo. E para o vegetarianismo de uma forma geral? Para o vegetarianismo de uma forma geral também, para o ovo-lacto-vegetariano, não é? Se calhar olho com melhores olhos, no sentido de que acho, na minha perspectiva, adequa-se muito mais às crianças, por exemplo, do que propriamente o veganismo. Portanto, nada contra o vegetarianismo, nada contra o veganismo. Isabel Santana é técnica da Confagri, bem-vinda, a Confederação dos Agricultores. Até que ponto vocês acompanham estas tendências que as pessoas vão seguindo a nível da sua alimentação? Muito boa tarde. Acompanhamos e este tipo de estilo de vida, porque não é um tipo de alimentação, é um estilo de vida, é muito pertinente desde que, como disse a Ana, porque a vossa área é sobretudo a da alimentação, não é? É da alimentação, a agricultura e não podemos olhar para o veganismo como uma moda, como uma forma de estar na vida. É preciso ponderarmos muito bem toda a alimentação que o ser humano diariamente adquire. E volto a lembrar que em dezembro de 2013 a dieta mediterrânica foi classificada, foi premiada pela Unesco como Património Material da Humanidade e para mim, defendo a dieta mediterrânica... Como sendo a mais equilibrada? Sendo a mais equilibrada, mais moderada, uma dieta de qualidade e onde poderemos ir buscar determinados conceitos muito importantes para o ser humano. Até porque não nos podemos esquecer e não podemos ser fundamentalistas em defender um determinado estilo de vida quando temos uma população mundial para alimentar. E a população mundial tem tendência a aumentar nos próximos anos. Por exemplo, há estudos que indicam que de 2014 a 2050 a população vai aumentar 33%. Portanto, temos que pensar muito bem como alimentar, por exemplo, estamos num programa onde estamos a falar de um estilo de vida que é o vegan, como é que alimentaríamos a população?
Com certeza que é muito importante ponderarmos todos estes conceitos. Mas porquê? Por causa de não se comer peixe e de não se comer carne, é isso? Sim, eu entendo que, voltando a buscar a dieta mediterrânica, que o consumo da carne, do peixe, dos ovos, dos laticínios é muito importante para a nossa alimentação. Mas geralmente é nas populações mais carenciadas alimentarmente que a carne não chega, nem o peixe. Sim, algumas das carnes não chegam, mas também a alimentação mediterrânica indica que, no caso das carnes vermelhas, deve ser consumida com alguma ponderação. Sim, mas o que me estava a dizer é que não era possível alimentar a população mundial. Sim, recorrendo só a carne e o peixe na alimentação. Se alimentarmos só sem carne e sem peixe, e os ovos, os laticínios também são muito importantes. Pedro Jorge Pereira, bem-vindo. É vegetariano há 14 anos? Ou desde os 14 anos? Já perdi um pouco a noção exata do tempo, mas, portanto, sendo correto em termos de terminologia, deixei de comer carne quando tinha 15 anos. 15 anos, por aí. Há cerca de 20 anos atrás. E é criador também do projeto Segredos da Horta, já vamos saber o que ele é. Foi cozinheiro também, não é? Em restaurantes do Porto e de Matosinhos, penso que dentro da cozinha vegetariana. E faz também divulgação da alimentação vegetariana natural e formação, acho eu, nesta área, não é? Porquê que passou a ser vegetariano, deixou de comer carne, não sei se peixe também, na altura, na sua adolescência? Numa primeira instância deixei só entre aspas, geralmente é quando as pessoas comem mais carne, não é? Pelo menos os miúdos de 14, 15 anos procuram imenso o bife. Hoje em dia os padrões alimentares são um pouco preocupantes, é verdade. Mas a minha motivação primordial foi fundamentalmente de origem ética. Nessa altura não havia o grau de informação que já é possível ter hoje em dia sobre o vegetarianismo e não só, sobre todas estas áreas que estão adjacentes. Não sabia muito sobre o tema, não conhecia muitas pessoas vegetarianas, mas aquilo que se tornou de alguma forma evidente para mim foi que tinha que deixar de comer carne porque já não me sentia bem com isso. Mas porquê? Porquê? Fundamentalmente, fundamentalmente prendeu-se com a questão como todo o sofrimento que está implícito no processo da produção de carne, o facto de associar a carne a um animal, ou seja, eu pensava que se fosse eu que tivesse que matar aquele animal, eu não conseguia, como uma grande parte das pessoas. Portanto, não conseguia desligar-se da ideia do animal, não é? Muitas vezes a gente desliga as coisas, ver um animal numa grande parte das é uma coisa situações viva, outra coisa é ver o bife no prato, não é? Uma grande parte das pessoas, para conseguir de facto comer carne de consciência relativamente tranquila, tem que fazer esse processo de desligar. E para mim isso não fazia sentido, se de facto é um animal que está ali e posso desenvolver um estilo de vida que evita esse género de exploração e de sofrimento, porque não fazê-lo? E comecei a colocar em prática e não foi tão difícil como... E depois evoluiu para o vegetarianismo, foi isso? Posteriormente, sim. Posteriormente deixei também de comer o peixe, portanto, porque numa fase inicial deixei só de comer carne e produtos transformados, digamos, mas de carne. Depois... levei mais adiante Estes conceitos todos confundem-se muitas vezes. Não sei se há um tipo de vegetarianismo, se há vários tipos de vegetarianismo. Há diversos tipos. E depois, e o vegan enquadra-se dentro do vegetarianismo, não se enquadra. Há uma série de ramos, em termos de estilo de vida à volta disto, que às vezes é complicado desligar uns dos outros, ou distinguir uns dos outros. Acontece, mas não é assim tão difícil de perceber. O tipo de vegetarianismo mais recorrente, mais habitual, é aquilo que normalmente se designa de ovo-lacto-vegetarianismo. Ou seja, a maior parte das pessoas que são vegetarianas incluem alguns produtos de origem animal na sua alimentação. No caso dos laticínios e dos ovos, não é? Dos ovos e dos produtos lácteos. Esse será o tipo de vegetarianismo mais frequente. No caso do veganismo, nós estamos a falar de um estilo de vida que não se cinge só à questão da alimentação. Portanto, o fundamento ideológico, se quisermos, ou ético do veganismo prende-se com evitar todo o género de produtos, nomeadamente neste caso também alimentares, que sejam de alguma forma produzidos a partir de animais. Ou seja, nos quais está implícita essa exploração que existe na nossa sociedade. O que não acontece no vegetariano. No vegetariano, quando se inclui de alguma forma, no vegetarianismo, no ovo-lacto-vegetarianismo, que é o mais habitual. Sim, quando se inclui, mas depois há só lacto-vegetarianismo e só ovo-vegetarianismo. Sim, e há o vegetarianismo, digamos assim, integral,
ou se é uma forma de dizer, há quem diga integral, há quem diga vegetarianismo puro, mas o puro é aqui um conceito que pode remeter para um certo purismo, não é? Mas o vegetarianismo integral é um vegetarianismo que não é ovo-lacto, ou seja, estamos a falar de uma opção de um regime alimentar... Não se come carne nem peixe, mas pode-se incluir os laticínios? O vegetarianismo integral não. Ai não, e o ovo não? Não é ovo-lacto, por isso é que é integral, ou seja, exclui totalmente a nível alimentar os produtos de origem animal. Mas quando estamos a falar de veganismo, não estamos a falar só a nível alimentar. Estamos a falar de vestuário, estamos a falar de cosméticos. E uma infinidade de cosméticos. As peles, não é? Que também são... Vacinas. Poderá, as vacinas também? Eventualmente. Ou seja, a questão da experimentação animal, isso é mais evidente, por exemplo, no caso dos cosméticos, no caso, por exemplo, dos fármacos, poderá ser mais difícil de contornar. Vera Martins, bem-vinda. A Vera Martins é vegan. Sim. Desde os 23 anos, não é? Sim, mais ou menos? 22, 23, sim. Portanto, é vegan já há cerca de 14 anos, mais ou menos. É isso. Como é que se ligou a este estilo de vida? Foi um pouco também pelas razões que o Pedro deu. No meu caso, foi uma situação muito particular que me fez abrir os olhos, digamos assim. Foi um artigo de uma revista que falava sobre os direitos dos animais. E eu, quando li esse artigo, pensei que realmente fazia sentido. Se eu, desde criança, gostava tanto de animais, porque é que os comia? Isso foi a coisa mais evidente para mim. E então percebi que era possível viver sem comer carne. Na altura também não pensei, não fiz planos de ser vegetariana ou vegan. Naquele momento achei que se calhar podia viver normalmente sem comer carne e pronto, foi esse o meu primeiro passo. E depois só com o tempo e com na conhecer altura não outras sabia pessoas, ainda sequer o que era o veganismo, ou sabia, não? Tinha alguma noção, mas não pus para mim como isso seria um objetivo a atingir. Não pensei muito no caso, pensei em deixar de comer carne e as coisas foram acontecendo com alguma naturalidade a partir do momento em que fui sabendo mais sobre o assunto, fui lidando com outras pessoas que já eram vegetarianas há muito tempo. E quando houve uma altura que eu pensei, ora bem, se todas estas pessoas que eu conheço são vegetarianas há tantos anos, eu também devo conseguir. E então nessa altura foi quando resolvi ser ovo-lacto-vegetariano. Informou-se o que é que devia comer, como é que devia comer, que carências alimentares é que podia ter pelo facto de alterar a sua alimentação? Informei-me, por isso é que o meu processo também não foi assim de um momento de um dia para o o outro, outro. Não é? Desde que eu deixei de comer carne até que realmente me tornei vegan, ainda foi cerca de 1 ano e meio. Portanto, eu acho que fiz as coisas com bastante ponderação, lá está, porque se calhar como não era um objetivo que eu defini, se calhar se eu tivesse essa ideia em mente, ia logo rapidamente para ela e talvez houvesse alguns atropelos pelo caminho, mas assim eu acho que tive tempo suficiente para aprender mais e para me informar. Tinha 23 anos, 24, não sei se já cozinhava na altura? Sim, comecei a cozinhar para mim. Já cozinhava antes, não? Não. Precisamente por haver essa então alteração. Não teve que desaprender, aprendeu só a cozinhar vegetariano. Já sabia cozinhar alguma coisa, não cozinhava diariamente. Mas foi fácil para mim aprender tudo do início. Não é assim tão difícil, não é uma coisa do outro mundo como as pessoas podem pensar. Portanto, não foi uma mudança radical para si? Foi uma mudança que aconteceu lentamente. E, portanto, não deu muito por ela ao longo deste processo? Foi gradual. E mudou muito, a sua alimentação mudou-a de alguma forma? Mudei porque passei a conhecer alimentos que nunca tinha ouvido falar. Alguns nunca tinha mesmo ouvido falar e que são alimentos que as pessoas normalmente omnívoras, como se costuma dizer, a maioria delas não os conhece, está muito limitada àqueles alimentos tradicionais, arroz, massa, batatas, carne e peixe, pronto, e fica-se por aí. Há uma grande variedade de alimentos de origem vegetal que são benéficos para nós, né? Tornam a alimentação mais variada. E que agora conheceu a partir daí? Sim, e comecei a experimentar. Sentiu-se de alguma forma melhor com essa nova alimentação? Não se senti melhor nem pior, porque a alimentação que eu tinha não era
também não era assim tão má quanto isso. Não era daquelas pessoas que só comem carne, só comem fritos, também dentro da alimentação já tinha uma alimentação saudável, não é? Tradicional, mas saudável. E leva também muito a sério esta questão da exploração dos animais, não é só em relação à alimentação, não é? Sim, é mais do que isso, porque pronto, a alimentação acaba por ser depois um hábito que se cria, para mim já não é nenhum já faz esforço, parte, não é? Claro, já faz parte, mas depois há todas as outras questões que envolvem o sofrimento animal, a exploração animal, com as quais talvez não nos deparemos todos os dias, mas elas também existem. Por exemplo, a Vera não usa lã? Não. Não usa nada de lã? Como é que faz? Sempre que vai comprar uma peça de roupa vai verificar as etiquetas? Sim. É isso? Para perceber se há lã, mesmo que seja sintética? Porque também há lã sintética, claro, não é? Sim, a lã é de animal. Lã de origem animal? Sim, essa não. Sou todo o tipo de materiais sintéticos. Usa? Sim. Cores também não? Sapatos, como é que resolve o problema? Comprando sapatos que não são de pele. Não deve ser fácil, muitas vezes, pois não? Não é assim tão difícil. Além de, hoje em dia, já haverem algumas marcas e empresas especializadas em calçado, em que assumidamente não são usadas peles de animais, há ainda as outras pequenas empresas que produzem calçado, um em pele, outro em pele sintética. Eu já não considero difícil e eu sendo mulher, e embora não seja muito consumista, por acaso o calçado é assim aquela... Que gosta, é? Sim. Gosta. E, portanto, tenho muito calçado e não encontra dificuldades? Não. Apesar de ter seguido essa ideia de não usar peles de animais? Sim. Encontra sempre sapatos? Sim. Pronto, nada mal. Já vamos regressar. Os vegan recusam uma sociedade que trata mal os animais, como já vimos aqui. Esta proteção vai para além da alimentação, torna-se uma filosofia de vida, mas pode provocar carências alimentares que têm de ser cuidadas. Tratamos cães e gatos como membros da família, mas não recusamos um assado. E nos detergentes, será que sabemos tudo aquilo pelo que os animais passaram para que esses produtos chegassem ao mercado? Já as peles de animais, um subproduto da indústria da carne, são a matéria-prima da marroquinaria. Mas até o argumento do consumo humano não chega para convencer quem recusa a ideia de uma sociedade que sacrifica animais. Na mesma linha de raciocínio está a tourada. Para uns é uma tradição que protege algumas raças de touros, mas para outros é um incompreensível e inaceitável espetáculo. Em síntese, o veganismo não é uma simples opção alimentar, mas é uma filosofia de vida que se opõe a cada faceta de uma sociedade de consumo aliada do sofrimento animal. Em termos alimentares, a ausência da vitamina B12 de origem animal é vista como o único óbice para quem leva a dieta vegana à risca, mas também se sabe que há fontes de proteínas alternativas numa alimentação rica em vegetais, frutas, leguminosas ou oleaginosas. E no que toca à saúde, é unânime a ideia de que a digestão de carne requer muito mais energia e aumenta os níveis de oxidação e de envelhecimento. A nível ambiental, uma dieta omnívora também tem uma pegada oculta. Um prato com carne normalmente exige 60% mais água do que uma dieta predominantemente vegetariana, enquanto a dieta de um vegan tem um consumo virtual de 1.200 litros de água por dia. A pegada hídrica de um omnívoro pode chegar aos 4.000 litros. Basta pensar na água bebida, por uma vaca, por exemplo. A favor ou contra? Quanto custa mudar de atitude? Fique com o conselho do Prémio Nobel da Paz de 2007, Rahendra Pachauri. Deixe de comer carne um dia por semana e vá reduzindo a partir daí. Ana Sofia, vou pedir a sua ajuda, porque vale a pena conseguir explicar aqui, esclarecer as pessoas sobre esta questão da vitamina B12. O que é que se passa aqui em relação à alimentação dos vegan? Portanto, a vitamina B12 é uma vitamina que só é obtida através da ingestão de produtos de origem animal, da carne, do peixe, dos ovos, do leite. Portanto, no caso dos ovo-lacto-vegetarianos, eles já vão tendo alguma vitamina B12. Vão buscá-la? Vão buscá-la ao ovo e vão buscá-la ao leite. Mas mesmo assim a quantidade pode não ser suficiente, mas pelo menos já tem essas duas fontes de origem animal. E porquê é que nós precisamos da B12?
Portanto, a vitamina B12 é uma vitamina importante para a formação normal das células do sangue, das células vermelhas no sangue. Na falta de vitamina B12, nós ficamos com anemia. Portanto, anemia megaloblástica, ou seja, as células do sangue, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, ficam com um tamanho exageradamente grande e, portanto, não funcionam bem, não conseguem ter as suas funções próprias. E, portanto, eu estava a falar do caso dos avolacto-vegetarianos que já têm parte da vitamina B12 através do consumo, então, do leite. Mas há regimes alimentares que não... Não, no caso dos veganos, e estou a apontar para a Vera porque é o caso que temos aqui à nossa frente, tem que ir buscar a vitamina B12 a fontes alternativas. E que fontes é que poderão ser? Por exemplo, e se calhar aqui a Vera também pode dar algumas pistas, não é, daquilo que faz diariamente, a levedura de cerveja, também já há cereais de pequeno almoço que são fortificados nesta vitamina, alguns análogos da carne, os substitutos dos hambúrgueres de soja, as salsichas de soja, podem ser fortificados, é sempre necessário atender ao rótulo, porque no rótulo é que diz se tem vitamina B12 ou não, se no rótulo não disser que tem vitamina B12, o produto não é fortificado. Também há alguma ideia de que a vitamina B12 pode ser fornecida pelo consumo de alimentos de soja fermentados, pelo tempê, pelo miso e também por algumas algas. É a ideia ou não se tem a certeza? Pois, no entanto, o que eu ia dizer é que essas fontes não devem ser consideradas porque não se tem a certeza absoluta. O que muitas vezes existe nesses alimentos são análogos da vitamina B12, mas que não têm atividade biológica e, portanto, no fundo, a pessoa não está a receber a vitamina B12 que necessita. Vera, como é que faz? Que cuidados tem em relação a isto? Alguns desses alimentos fortificados com B12 também há, hoje em dia já há margarinas, portanto cada vez mais eu acho que há uma preocupação dos fabricantes em enriquecerem estes produtos que são direcionados para as pessoas que têm uma dieta vegetariana ou vegan, para os enriquecer com B12. Ocasionalmente também há os suplementos em comprimido, ou seja, também faz? Já fiz. No passado já fiz. E é isso que usa? Sim. Pedro, no seu caso, no seu regime, também tem atenção a isto? Eu devo aqui frisar, não sou rigorosamente vegano a nível alimentar. Sim. No entanto, acabo por desenvolver uma alimentação que segue muito a linha daquilo que é o veganismo. Nomeadamente, há uma questão que é muito polémica, sempre que tocamos a questão da alimentação, que é a questão do leite. Eu pessoalmente sou apologista e de alguma forma o trabalho que faço segue essa linha de raciocínio. Sou apologista de que o leite acaba por ter um impacto mais negativo do que positivo. Obviamente que isto acaba por colocar em causa aquilo que é um dogma a muitos níveis na nossa sociedade, mesmo a nível daquilo que é a própria classe médica, a nível da classe científica. Muitas vezes entende-se o leite como um superalimento, como um alimento quase intocável, mas na realidade hoje em dia começam-nos a surgir, nomeadamente, cada vez mais estudos que colocam isso em causa. Para além disso tudo, para mim há algumas questões que são fundamentais e elementares. Uma delas prende-se com o facto de nós sermos mamíferos, mas o leite nos mamíferos tem uma função que é numa fase muito específica da nossa vida, que é a infância. Por isso, de certa forma, analisando e observando um pouco aquilo que é a natureza, parece-me um pouco contrassensual nós continuarmos a alimentar de leite após essa fase. Em adultos, por exemplo. Com a particularidade que o leite que nós ingerimos é um leite que não é da nossa espécie. Normalmente o leite de cada espécie tem as suas próprias características e tem as suas próprias funções muito particulares. Ou seja, no fundo o objetivo principal é providenciar um indivíduo de uma determinada espécie quando está numa fase de desenvolvimento com os nutrientes específicos que ele precisa. Então, obviamente que os nutrientes que um indivíduo de uma espécie bovina necessita é diferente dos nutrientes que um indivíduo da espécie humana necessita. Isto, claro, pode chocar muitas pessoas, acaba por ser uma questão até mais polémica do que o próprio vegetarianismo, mas eu consumo Depende das alturas, não é? Nesta altura tem sido a questão do leite. Em relação à B12, não tem, portanto, a sua alimentação não lhe traz carências de vitamina B12? Não, sinceramente não é uma questão que me coloque muitas preocupações. Aliás, uma questão fundamental tem a ver, de certa forma, com esta abordagem. Nós se partimos numa base de muito medo
É certo que devemos ter determinadas preocupações, como devemos ter em qualquer regime alimentar, omnívoro também, se calhar até mais. Devemos ter esse tipo de cuidados, mas muitas vezes também há uma pressão social muito forte no sentido de quem enverda por um caminho alternativo, neste caso o vegetarianismo. Sim. Há quase como uma sombra implícita de que aquela pessoa vai ter algum problema. Que pressão social é essa? É de vária ordem. Qualquer opção, neste caso estamos a falar de um regime alimentar que se desvia da norma. O primeiro passo, ou aquilo que acaba por acontecer muitas vezes, é uma dificuldade em ser compreendido por parte da maior parte das pessoas. Neste caso, em relação ao vegetarianismo, como qualquer outro tipo de comportamento ou qualquer outra opção que se desvia daquilo que é a norma. E então a maior parte das pessoas desconhece e muitas vezes tem ideias de alguma forma também infundadas sobre a matéria, e essa pressão social está sempre de alguma forma subjacente. Pessoalmente eu acabo por lidar muito bem com essa pressão e digo até que não a sinto se calhar como outras pessoas a sentem. Porque para mim o vegetarianismo tornou-se um valor tão primordial naquilo que é o meu processo de vida, que praticamente não considero a hipótese de outra realidade qualquer. Por isso acabo de alguma forma por passar ao lado dessa pressão, mas sobretudo quando são pessoas que estão a optar pelo vegetarianismo numa fase ainda se calhar com... Depende também da motivação, se calhar a motivação muitas vezes não é uma convicção assim tão forte. E o meio à volta pressiona, no sentido de reverter essa decisão, é isso? Sim, há uma pressão social, muitas vezes, por parte dos amigos, por parte, por exemplo, num contexto de grupo, de um jantar de grupo, algo assim do género. Algumas pessoas acabam por sentir muito essa pressão. Vera também sentiu isso no seu processo? Claro que acontece. E eu estava a pensar, se calhar no caso do Pedro ainda é pior, porque uma mulher até fica bem que se preocupe com os animais. Agora um homem que não come carne até parece que há ali qualquer coisa... É pior para os homens neste caso. Eu acho que sim, porque ainda há mais essa pressão social, né? Um homem para mostrar a sua masculinidade não vai agora estar a pensar nos animais que são sacrificados e não sei o quê. Portanto, acho que todas as pessoas que optam por este estilo de vida no início são sempre um bocado ridicularizadas. Como, por exemplo? Brincavam consigo pelo facto de não comer ou carne. dizer, isso pronto, vai lá, isso agora é uma fase, depois há de lhe passar. Encararem isso como uma moda da adolescência. Uma moda, uma temos e uma mania. Uma mania que agora deu, pronto, e depois daqui a um tempo já se esquece e já arranja outra coisa com que se preocupar. E depois, com o passar do tempo, isso continuou ou o ambiente amenizou-se? O ambiente amenizou e eu, no meu caso particular, por exemplo, os meus pais nunca me puseram dificuldades ou entraves a essa minha decisão, o que já por aí já é muito bom, porque há pessoas, principalmente ainda se são mais novas do que eu, que encontram muita resistência por parte familiar, né? Tanto é que não conseguem, porque ou não sabem cozinhar sozinhos ou não têm ainda essa autonomia, e se encontram resistência por parte dos pais ou da família, acabam por abandonar essa ideia. Ana Sofia, acrescentar qualquer coisa, o que era? Não, ia perguntar se ainda sentem essa pressão, uma vez que cada vez mais há mais restaurantes vegetarianos, há mais restaurantes convencionais que já oferecem menu vegetariano. Com um prato vegetariano, se calhar, hoje em dia acho que acaba de ser mais fácil. Sim, para mim já não, mas estou em crer que uma pessoa que toma essa decisão hoje em dia ainda vai deparar um pouco com... Mas se calhar acabam por se esbater mais rapidamente essas diferenças. 14 ou 10 anos atrás não era tão fácil. Sim, não era fácil. Isto também é importante de alguma forma observar que nós estamos a falar da realidade portuguesa, mas na realidade, a realidade de outros países, nomeadamente os países anglo-saxónicos, por exemplo, somos a Inglaterra, já são conceitos que são perfeitamente conhecidos pela maior parte das pessoas. Sim, até nas embalagens dos produtos alimentares já diz que é para vegan, para vegetariano, apto para vegan. Acham que vai ser esse o caminho também aqui em Portugal? Eu penso que sim. Será a tendência à partida mais natural. Já se começa a ver também, em alguns rótulos já diz que é apropriado para veganos e para vegetarianos. Isabel, víamos aqui nesta reportagem o impacto, tentava-se medir o impacto entre o que é comer com carne e peixe incluído e o que é comer sem carne e peixe incluído, nomeadamente em relação ao nível da nossa pegada ecológica, do impacto ambiental. O que é que a Isabel pensa disso?
Eu neste programa... Esse é um argumento também que se usa muitas vezes, não é? É um argumento e eu neste programa confesso que sou suspeita. Eu sou caçadora, eu gosto de touradas. Então suspeitam como os outros, não é? Cada um... Pronto, estamos aqui, claro que nos respeitamos. Cada um segue a sua filosofia de vida. A minha filosofia de vida e o meu estilo de vida, volto a referir, tem como base a dieta mediterrânica. E o que o Pedro e a Vera estavam a referir, a questão dos animais, da dor, do sofrimento, eu não entendo isso dessa forma, porque senão teria que pensar também na dor e no sofrimento dos outros seres vivos que eles consomem, nomeadamente as plantas. E em Portugal, na Europa, os pagamentos diretos da política agrícola para os agricultores baseiam-se em determinadas regras que têm a ver com a condicionalidade, que têm a ver com regras de bem-estar animal que os agricultores têm que cumprir. Isto desde 2003, que a Europa, e nomeadamente Portugal, os agricultores que têm explorações pecuárias, nomeadamente bovinos, suínos, ovinos, caprinos, têm que cumprir. E normas estas que vão de encontro também na questão dos matadouros, todo esse impacto que falávamos. É quase contraditório bem-estar animal no matador, não é? Desde que não haja sofrimento por parte dos animais, não me parece... Estou a dizer para quem vê do ponto de vista nós temos uma cadeia... Não concorda, não é, com a morte dos animais. Ao fim e ao cabo, nós temos uma cadeia alimentar. Não podemos tirar da cadeia alimentar a carne, os ovos, o leite, eu entendo que são muito importantes. Nomeadamente a carne... Estava a falar de uma outra coisa. Estava a falar do bem-estar animal, que é importante também referir isso, com certeza, do seu ponto de vista. Mas eu estava a falar aqui de uma outra coisa, que é do impacto ambiental. Sim, de alguma forma... As explorações pecuárias têm alguma influência em questões ambientais, mas à semelhança do que eu referi do bem-estar animal, há regras dentro da condicionalidade que os agricultores que têm explorações pecuárias têm que cumprir. Por exemplo, aqui no Entre Douro e Minho, em que uma grande parte das explorações leiteiras se inserem em zonas vulneráveis, os agricultores, para continuarem a atividade pecuária, têm que cumprir determinadas regras, desde anualmente fazerem análise aos solos, controlarem a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Todo esse processo é devidamente controlado pelos agricultores. Os técnicos das cooperativas agrícolas acompanham esses agricultores para evitar esses impactos que estávamos aqui a falar no programa. Ana Sofia, quais são as características nutricionais destas dietas vegetarianas ou destes regimes vegetarianos? Em que é que elas diferem do regime normal, omnívoro, que as pessoas seguem? De um modo geral e comparativamente à dieta omnívora, as dietas vegetarianas acabam por ser mais ricas em determinadas vitaminas, nomeadamente a vitamina C, a vitamina E, também o ácido fólico, em fibra alimentar, em compostos antioxidantes, compostos protetores também, e são mais pobres em sódio, por exemplo, sal, não é? São mais pobres em gordura total, em gordura saturada, em colesterol, também em vitamina D, lá está a vitamina B12, não é? Portanto, assim, em termos gerais, estas são as características nutricionais das dietas vegetarianas comparativamente à dieta omnívora. E claro que, por serem mais pobres em gordura saturada, por serem mais pobres em colesterol, por serem mais pobres em proteína animal, tudo isso vai beneficiar a saúde. E, portanto, no fundo, elas podem ter algum papel na diminuição do risco de doenças crónicas, nomeadamente diabetes tipo 2 e também doença cardiovascular. Nós podemos dizer que as pessoas que têm estes regimes alimentares são geralmente mais saudáveis do que as outras? É sim, podemos dizer que a dieta vegetariana pode ter benefícios na saúde, mas não podemos dizer que os vegetarianos são mais saudáveis do que a restante população. No caso, por exemplo, da dieta mediterrânica que a Isabel estava a falar, também está demonstrado que a dieta mediterrânica contribui para a diminuição do risco de doenças crónicas e, no entanto, também inclui... mas qual é a diferença? Ambas se baseiam em alimentos de origem vegetal, não é? Há consumo de leguminosas, há consumo de cereais, há consumo de frutos oleaginosos. Agora,
Na dieta vegetariana há total exclusão dos alimentos da carne e do peixe, enquanto que na dieta mediterrânica há um consumo, mas é um consumo muito moderado de carnes brancas, há um consumo reduzido de carnes vermelhas e há um consumo também moderado de peixe, especialmente também peixe gordo. Portanto, ambas têm benefícios para a saúde. Posso só complementar em relação ao que a Ana estava a dizer? A dieta mediterrânica tem uma questão muito importante, que é consumir os produtos da época, a sazonalidade da fruta, das hortícolas, que com certeza as pessoas que seguirem uma dieta vegan têm muitas dificuldades em seguir, consumindo produtos da época e sazonais. Isto também acontece no vegetarianismo, penso eu, não é? Sim, mas o vegetarianismo já tem um conceito, é diferente. O vegan é mais restrito só às hortícolas e também não à deixam, fruta. Não comem todo tipo de vegetais? Pessoalmente, e é interessante introduzir esse elemento da sazonalidade, foi um elemento que de certa forma passou a ser um princípio para mim quando me tornei vegetariano, precisamente. Ou seja, há um bocado, uma das primeiras questões que alguém que não está muito familiarizado ou conhece mal o vegetarianismo coloca é sempre, mas afinal tu és vegetariano, afinal o que é que tu comes? E na realidade nós acabamos por passar de alguma forma, em situações, numa circunstância normal, passamos a ter acesso e a conhecer toda uma variedade de alimentos que provavelmente a grande maioria das pessoas não conhece. Ou seja, o princípio da diversidade, se calhar esse próprio princípio da sazonalidade, porque também é importante aqui frisar que de alguma forma uma mudança alimentar a este nível à partida também implica um maior grau de consciencialização. Então, a partir de certa altura, pelo menos este foi o meu caminho, este foi o meu processo e acredito que aconteça com muitas pessoas, a partir de certa altura não é só a questão ética, mas também depois quando nós começamos de alguma forma a pensar essas questões, a pensar em todo o processo, em toda a forma como são produzidos os próprios alimentos, há todo um estilo de vida que de certa forma se pretende que seja coerente com esses valores. Pensa muito mais na sua alimentação e na alimentação de uma forma geral do que pensava antes? É isso? Sim, acho que acaba por ser um pouco natural, ou seja, se nós começarmos a ter uma preocupação em ver os rótulos, em ter de alguma forma maior conhecimento do próprio processo, por exemplo, de onde é que vêm os alimentos, como é que são produzidos, todo esse conjunto de questões, pode parecer, isto à partida pode parecer, mas isso torna-se quase incomportável ou torna-se muito aborrecido estar com essa preocupação toda. Na realidade acaba por ser um processo muito interessante, porque todo esse déficit, digamos assim, de informativo, que é enorme na nossa sociedade, porque nós simplesmente muitas vezes chegamos a uma prateleira de um supermercado ou de outra superfície de consumo e pouco ou nada sabemos sobre tudo aquilo que está atrás do alimento. Na realidade é um processo muito interessante nós passarmos a ter esse conhecimento, a tentarmos ter contactos com os próprios produtores, saber como é produzido, se calhar começarmos a procurar mais pequenos mercados de produtores, em vez, por exemplo, em detrimento das grandes superfícies. Porquê? Porque, à partida, por um lado, porque é mais fácil ter acesso a esse grau de conhecimento, falando com as pessoas, sentindo também a sensibilidade das pessoas, porque uma coisa é aquilo que muitas vezes nos chega só através da publicidade, e através de campanhas publicitárias, outra coisa é nós conhecemos a pessoa que produziu os alimentos que nós estamos a ingerir. Esse contacto pessoal, eu diria que é um elemento fundamental e tem-se vindo a perder muito, sobretudo nos grandes centros urbanos. Eu perguntava porquê. E essa questão é evidente. Porquê é importante isso para si? Isso é evidente, por exemplo, desde logo na questão da carne. Não é? Muitas vezes nós conseguimos comer carne porque não conhecemos toda a realidade que está por trás. Isso também se aplica em relação aos outros alimentos. Por exemplo, se eu estou a ingerir um produto que foi produzido através de métodos altamente nefastos a nível ambiental, através de métodos que implicam a utilização de N de produtos químicos, que depois voltar a ingerir. Isso é fundamental para a minha própria saúde. A sua alimentação não passa só pelos vegetais ou pelo vegetarianismo, depois também procura alimentos que sejam biológicos. Sim, regra geral, a questão dos alimentos biológicos, havendo uma certa flexibilidade, porque para mim às vezes muito mais importante, mas isto claro é uma opinião pessoal, sim, meramente pessoal, mas para mim por vezes é mais importante o próprio conhecimento, conhecer o agricultor e ter um contacto mais direto propriamente o rótulo, porque por vezes temos alimentos biológicos que acabam por ter uma pegada ecológica muito elevada. Por exemplo, se estou a consumir um alimento que vem suponhamos, da América do Sul, mesmo sendo biológico e à partida tendo sido produzido com métodos, digamos, menos intensivos,
No entanto, há toda aquela pegada ecológica inerente ao próprio transporte, ou seja, temos aqui uma espécie de um paradoxo. Então, por exemplo, para além da questão da sazonalidade... Portanto, o impacto ambiental que está atrás daquilo que o Pedro come também o preocupa. Sim, aliás, até deixe-me frisar aqui uma questão que me parece muito oportuna quando a Isabel estava a falar da questão da eficiência ecológica, no fundo, da própria alimentação vegetariana. Na verdade, todos os indicadores indiciam precisamente que a alimentação vegetariana acaba por ser muito mais ecológica, com um impacto a nível ambiental muito inferior, digamos, por exemplo, à criação pecuária, que é uma das indústrias mais perniciosas a nível ambiental. Nomeadamente, por exemplo, hoje em dia fala-se das questões das alterações climáticas. A principal fonte de emissão de gás metano é precisamente as criações pecuárias. Mesmo no caso português, uma das principais fontes de contaminação de uma grande parte dos rios em Portugal é precisamente devido ao mau funcionamento ou ao indevido funcionamento de hectares de criações pecuárias. Por isso, a questão ambiental, quando alguém de alguma forma tem essa sensibilidade e tem um pouco coloca essa preocupação no cerne dos seus valores, acaba por ser inevitável de alguma forma e para a questão da alimentação. As produções intensivas não acontecem só na agropecuária. Nós temos produções intensivas de soja, por exemplo. Sim. Nós não estamos a soja é um alimento também muito polémico, inclusivamente porque é entendido como um substituto importante na alimentação vegetariana. Do meu ponto de vista, não tem e se calhar nem deverá que ser assim, porque na realidade a soja de facto tem um impacto ecológico elevado, inclusivamente é um alimento que geralmente, tanto quanto eu sei, não é produzido em Portugal, é geralmente... Mas é consumido. E 75%, desculpa interromper, da produção de soja a nível mundial é feita através de organismos geneticamente modificados, provavelmente, sim, andará próximo disso. Agora aqui a questão interessante que se coloca e que muitas vezes não é mencionada é que aproximadamente à volta de 60% da soja que é produzida a nível mundial é utilizada na alimentação pecuária, para alimentar o gado. E há aqui uma outra questão também que se prende com mais se quisermos, com uma questão um pouco ética, ou seja, no fundo diz, sim, mas os vegetarianos também comem as plantas. Mas na realidade, nós se contabilizarmos, por exemplo, toda a produção vegetal que é utilizada na criação pecuária, acaba por ser muito superior. E há vários estudos em termos de eficiência. Por exemplo, posso citar uma plantação de 10 hectares de terra pode alimentar 60 pessoas cultivando soja, 24 pessoas cultivando trigo, 10 pessoas cultivando milho, mas somente 2 pessoas criando gado. Isto traduz-nos a dimensão da ineficiência que existe no consumo de carne. E onde é que foi buscar esses dados, para sabermos? Estes, por exemplo, tenho aqui um que é do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. É porque isso dito assim, pronto, é dito assim, a gente não sabe onde é que vem e como é que se chegou a essas conclusões. Claro, isto são sempre dados estatísticos, não é? Mas vimos de onde? Qual é a fonte disso? Tenho aqui, em 1997, nos Estados Unidos, existia um pouco mais de 265 milhões de pessoas, num relatório publicado esse ano pela Universidade de Cornell. E, portanto, afirmava que nos Estados Unidos podiam alimentar 800 milhões de pessoas com o grão que era dado ao gado. Isto um dado do Population Profile of the United States, do United States Department of Commerce. Muito bem. Isabel, quer acrescentar alguma coisa antes de vermos a próxima reportagem? Estas questões que o Pedro levanta? Eu volto a frisar a necessidade, e o que o Pedro acabou de referir, não estamos a falar neste programa de uma alimentação unicamente à base de carne ou unicamente à base de plantas, mas sim de uma alimentação variada. Para isso é que temos a roda dos alimentos, as nossas crianças aprendem na escola quais são as percentagens que devem consumir de cada nutriente, de cada alimento da roda dos alimentos. Já vamos voltar. Dentro do mundo vegetariano, há várias linhas de alimentação diferentes que podem confundir quem está de fora. O Sociedade Civil foi conhecer o fenómeno mais de perto numa cozinha vegan. O mundo do vegetarianismo é uma opção alimentar, mas está cheio de idiosincrasias. Há os vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos e, por fim, os vegans, que mais do que uma escolha alimentar, representam uma autêntica opção de vida. Eu acho que essencialmente o ser vegan prende-se com o facto de um respeito do animal, não é? Por assim dizer, quer na sua exploração do ponto de vista alimentar, quer inclusivamente com produtos derivados, quer inclusivamente no vestuário. É quase como uma simbiose
em que não é prejudicial, não é, para o animal, portanto, o nosso estilo de vida. Há 7 anos, em Matosinhos, este restaurante abre as portas todos os dias com uma emenda verde. Hoje, em destaque no menu, estavam opções como um creme de cenouras, chamuças vegetarianas e crumble de legumes. E engane-se quem possa pensar que esta comida vegan não seja deliciosa. Completamente, isso é um mito, é completamente errado. A cozinha vegetariana e a cozinha vegana podem ser e são deliciosas, conforme forem bem ou mal cozinhadas, não é? Desde logo são produtos frescos, biológicos, tanto quanto possível, sempre que possível. Portanto, a matéria-prima é muito importante. E depois, a partir daí, também saber transformá-la, saber fazer as combinações corretas, utilizar os temperos, as ervas aromáticas, as especiarias que podem fazer ressaltar os sabores. E depois, é claro, temos também a preocupação visual e estética, não é? A combinação de cores, a combinação de texturas, de sabores. Mas para que a dieta de um vegan seja equilibrada e saudável, é preciso procurar proteínas vegetais e encontrar alternativas à vitamina B12. Normalmente a vitamina B12 é só encontrada em produtos animais, não é? Mas temos algumas microalgas, como a spirulina, até a alga doce, não é? Que tem quantidades pequenas, vá lá, de vitamina B12. Pela experiência que nós temos e pelo contacto também de algumas pessoas que nos são próximas, percebemos que efetivamente não é um problema. Agora as pessoas devem estar alerta e devem naturalmente ter a responsabilidade da sua saúde, como têm com muitas outras questões, e portanto, perceberem qual é o nível da B12. E outra advertência tem a ver também com as grávidas, não é? Nomeadamente o ácido fólico, que na altura de gravidez acho que deve ser suplementado. Não é? Para sobremesa não faltam iguarias divinais adaptadas às escolhas de um vegan. Esta é uma tarte de açaí. O açaí é uma bagazinha que da mesma palmeira do palmito e é super antioxidante, tem imensas propriedades terapêuticas. O sabor não é muito bom do açaí, mas nós aqui fazemos isto combinado com banana, tem uma base de bolacha, isto é uma tarte vegana. Tem uma base de bolacha, depois está combinado com banana e mais uns pozinhos de perlim-pim-pim e depois por cima tem os frutos secos, um muesli. As pessoas normalmente chegam ao vegetarianismo quando começam a investigar sobre a alimentação, quando se começam a preocupar, a ler, a estudar um pouco, não é? Portanto, digamos que o vegetarianismo se calhar não é tanto uma filosofia, vá lá, por assim dizer, mas é uma escolha inteligente. E acho que há imensos exemplos hoje disso, não é? Na sociedade, pessoas que são tipo líderes, opinion leaders, pessoas tidas como mentes brilhantes e temos o Einstein, não é? Que é um expoente máximo disso. Acho que era um tipo inteligente, tornou-se vegetariano, porque percebeu efetivamente que há todos estes benefícios. Não é preciso ser Einstein ou ter um cartão de cliente vegan para provar este tipo de comida, mas passa a ser uma escolha filosófica, esporádica ou regular. No final, quem realmente parece que fica a ganhar é mesmo a sua saúde. Vera, há pouco estávamos a falar aqui das dificuldades que, quando as pessoas muitas vezes tomam estas opções, têm no seu meio envolvente, muitas vezes, pelo menos no princípio. Agora vamos fazer ao contrário. O que é a Vera, como vegetariana, ou vegan, acho que se pode dizer que é o que é, sobretudo, olha para a alimentação da maioria dos portugueses. E o que é que pensa dela? Bem, essa alimentação foi a que eu própria tive durante 22 anos, portanto... Mas agora não tem, claro. E muitas vezes quando você vai almoçar ou jantar com amigos, não são todos vegan, pois não? São ou quase todos. São quase todos. E não foi... Foi a Vera que os converteu, não? Não, simplesmente... uma pessoa ao longo da vida vai conhecendo muita gente. Eu não pus de parte os meus amigos que tinha anteriormente. Mas o que me está a dizer é que também há uma tendência para se agregarem as pessoas Exato, pelo seu regime alimentar. Porque é uma coisa que é comum a nós todos. Claro que eu não escolhi, um dia acordei e disse vou ser amiga só de pessoas veganas. Isso não aconteceu, mas conforme nos vamos conhecendo e como temos isso em comum, acabamos por... Mas tem amigos que não são vegan? Sim. Também janta ou almoça com eles de vez em quando ou não? Não, se calhar fazemos outros programas que não passem que não metam a alimentação. pelo sentar à mesa. Mas de uma forma geral, o que é que pensa da alimentação dos portugueses? Da alimentação corrente, mais comum a todas as pessoas? Penso que é má para a saúde de quem a come, e porque a maioria das pessoas não tem grande preocupação com a qualidade dos alimentos que está a ingerir, e é mau para
para o número de animais que é sacrificado por estar envolvido nessa exploração, né? A alimentação tradicional assenta muito na base dos produtos animais. E foi por isso que eu quis me distanciar. Eu sei que a pirâmide dos alimentos tem lá a carne e o peixe, mas eu sou a prova viva de que não preciso de seguir essa roda dos alimentos. Sou saudável na mesma e estou de consciência mais tranquila, portanto... A Vera começou este regime alimentar já adulta, com 23 anos. E as crianças, por exemplo, que têm pais veganos ou vegetarianos e que são introduzidas nestes regimes desde que nascem ou a partir de determinada idade? O que é que se passa com elas? Sim. Lá está. Volto a dizer que desde que seja bem planeada é perfeitamente possível uma criança ser ovo-lacto-vegetariana ou até mesmo vegana ou vegana sem ter consequências prejudiciais na sua saúde. Agora, também se sabe, daquilo que nos dizem os estudos, é que as crianças, particularmente as veganas, tendem a ser mais baixas, portanto, mais pequenas, comparativamente às crianças na mesma faixa etária omnívoras. Mas, mais tarde na vida, portanto, na adolescência, o crescimento é perfeitamente equivalente ao das crianças omnívoras. Eu, pessoalmente... Tem uma curva de crescimento diferente, mas depois acabam por equilibrar da mesma forma. Exatamente. Portanto, não há diferenças. Não há diferenças. Agora, eu, se me perguntarem, eu acho mais prudente os pais recomendarem ou praticarem uma alimentação ovo-lacto-vegetariana naquela faixa etária. Porquê? Pela questão dos déficits de vitaminas que podem ocorrer, pela questão da B12, pela questão da vitamina D, pela questão do cálcio, também dos ácidos gordos ômega 3 e, portanto, eu acharia mais prudente praticarem uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Se bem que há pais veganos mas que são pessoas que têm conhecimento, não é? Porque os veganos hoje em dia sabem o que estão a fazer. São pessoas que são instruídas, que leem muito sobre alimentação e, portanto, não são tolos nenhuns, desculpem-me o termo, e, portanto... não é uma aventura alimentar, são pessoas que estão conscientes e que têm informação de como é que estão alimentados. Exatamente. Basicamente é isso. Pedro, qual é a sua opinião sobre isto? Eu estou numa posição muito particular para poder dar a minha opinião, porque tenho 2 filhos que são vegetarianos, poderia dizer, desde a concepção. Durante a gravidez da minha esposa, da minha companheira, portanto, ela também é vegetariana, e agora um tem 6 anos, o outro tem 3, e toda a sua vida, digamos, desde que nasceram, são vegetarianos. Nunca experimentaram carne nem peixe? Tanto quanto eu saiba, não. Não, mas convivem na escola, penso eu, com outras crianças que têm outros regimes alimentares, e na cantina escolar também, imagino eu. Sim. Não fazem questões sobre isso, não perguntam? Não querem experimentar? Até agora essa situação colocou-se sobretudo na situação do meu filho mais velho, porque ele está na pré-escola, digamos assim, mas felizmente, creio que é comum no concelho onde eu vivo, que é o concelho de Matosinhos, existe a possibilidade de haver a opção alimentar vegetariana para as crianças, para os pais que assim o desejem. Na cantina escolar? Sim, no fornecimento que a Câmara Municipal... Que é raro ainda, não? Já está indicado, não é parte das escolas? Nas escolas diria que não. Não. Nas empresas sim, nos hospitais sim, nas universidades sim, nas escolas não, desconhecia também. Agora, claro que há aqui uma questão que se coloca, é que muitas vezes o pessoal que de alguma forma trabalha para essas empresas provavelmente não terá o mesmo grau, digamos assim, de conhecimento sobre o vegetarianismo, por exemplo, e das possibilidades que tem de alguém que siga o vegetarianismo de uma forma mais estruturada, por assim dizer. E então, provavelmente, há algum trabalho, ou há bastante trabalho ainda a fazer a esse nível, mesmo nessas situações, quando existe essa opção. Mas o facto de existir essa possibilidade, do meu ponto de vista, é já um indiciador bastante positivo e provavelmente é um facto que se calhar impensável há cerca de 10 anos atrás. É um indicador de que as coisas de facto estão a mudar. Desculpa, eu não fixei, mas o seu filho tem que idade? 6. 6. E são 2 rapazes ou um rapaz e uma rapariga? Um rapaz e uma rapariga. E a menina? 3. Tem 3 anos, portanto ainda não está no infantário, já está? Não, ainda não. Ainda não. Coloca-se essa questão, essa angústia de como é que vai ser, nomeadamente com o percurso escolar dos seus filhos, como é que vai conseguir integrar o regime alimentar deles, sendo que as escolas muitas vezes não dão resposta a isso? Já vai pensando nisso ou não? Gradualmente, encontrar alternativas, não? Como em tudo, nós, esta opção, assim como outras que tomamos, tentamos encarar com a máxima naturalidade possível. E gradualmente vamos sempre estudando quais são as possibilidades que vão surgir. Se eventualmente tivéssemos, por exemplo, que enviar comida de casa, também seria uma opção
não tão, se calhar, prática, mas seria perfeitamente... Mas a minha questão era, ele nunca lhe pediu para provar carne? Ou peixe? Curiosamente não. Por ver os outros? Curiosamente não. Até agora não surgiu. Eventualmente mais tarde ele terá as suas próprias opções e que nós iremos respeitar na totalidade, mas nós estamos a educá-lo de acordo com os valores que para nós são importantes e o vegetarianismo para nós de facto é uma questão importante. Pera, também levanta estas questões? Não sei se tem filhos, se não tem. Não tenho, não são questões que sejam tão presentes para mim. Filhos, não é? E que têm o mesmo regime alimentar e se têm dificuldades também depois no dia-a-dia, nomeadamente a integrar as crianças? Não. Eu acho que não, porque a partir do momento em que se torna uma coisa tão natural na vida daquelas pessoas, não vão encarar como tudo seja um problema, e acho que as soluções acabam por aparecer, se não for de uma maneira é de outra. No caso de pessoas com alguma doença crónica, grávidas, por exemplo, estes regimes têm alguma influência especial? Não têm? No caso da grávida, tal como no caso... Lembra-me aqui também a propósito das do grávidas. Pedro, que diz que a mãe também é... A mãe dos seus filhos também é vegetariana, não é? Sim. No caso portanto, aquelas populações ou aqueles grupos da população a que temos que estar ainda mais atentos, não é? É às crianças, é às grávidas e é às mães que estão a amamentar, que podem ter que têm necessidades acrescidas de determinados nutrientes. Sendo que, volto a dizer, os críticos são sempre os mesmos, não é? Vitamina B12, ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa, cálcio, ferro, também no caso das grávidas. Tem que ter um regime alimentar dentro do vegetarianismo que permita terem todos estes nutrientes. Pode encarar-se, apesar de termos... Deixa-me só dizer uma coisa que se calhar é importante, que é... nós estamos aqui a falar da carência de vitamina B12, Sim. Mas se calhar faz sentido de referir que a carência de vitamina B12 não é só dos vegetarianos nem dos veganos. Há uma grande percentagem da nossa população, sobretudo os idosos, que podem ter carência de vitamina B12 na sua alimentação e que eventualmente que têm uma alimentação omnívora, e que têm uma alimentação omnívora. Isto porquê? Porque a vitamina B12, para ser libertada, digamos assim, dos alimentos, ela precisa de um composto que é o fator intrínseco, que é produzido pela secreção ácida gástrica, pelo estômago. E à medida que nós vamos envelhecendo, a produção de ácido vai diminuindo, o que quer dizer que a produção de fator intrínseco também vai diminuindo. E, portanto, os idosos podem ter carência de vitamina B12 e comendo carne, peixe, ovos e leite. Se calhar gostava só de destacar isto, porque pode-se pensar que é uma coisa só dos veganos e dos vegetarianos. Se fala muito também. O ferro, não é? A questão do ferro, o que é que acontece com o ferro? Também dos estudos que existem, o que se vê é que a ingestão de ferro por parte dos vegetarianos e por parte dos omnívoros é muito equivalente. Agora, as reservas de ferro no organismo dos vegetarianos tendem a ser menores do que dos omnívoros. Isto porquê? Porque o ferro que está associado, ou que é fornecido pelos alimentos de origem vegetal, os cereais, as leguminosas, as sementes, encontra-se na forma não M, que é uma forma que no fundo não é tão facilmente absorvida pelo organismo, enquanto que o ferro que está presente nos alimentos de origem animal, na carne, no peixe, não é? Está na forma M e, portanto, é facilmente absorvido pelo organismo. E também há que ter em conta que na alimentação vegetariana existem uns compostos que podem potenciar ou reduzir a absorção deste ferro não M, que está presente então nos vegetais. E o que se sabe é que os fitatos, que são os compostos, umas substâncias que estão associadas aos cereais e ao farelo, inibem a absorção deste ferro não M. Os taninos, por exemplo, os taninos do vinho, os ácidos clorogénicos, são os polifenóis do café e do chá, também inibem a absorção de ferro. Pelo contrário, a vitamina C vai potenciar a absorção deste ferro não M. Portanto, na prática, resumindo e concluindo, os vegetarianos devem devem evitar ingerir vinho às refeições, ingerir café e ingerir chá, portanto deixar só para... Por causa da inibição... Por causa da inibição e... Da assimilação do ferro. Exatamente, e pelo contrário, devem incluir na sua alimentação, portanto, à refeição, hortícolas ou sumo de laranja natural, ou temperar as saladas com limão, porque tem vitamina C e outros ácidos orgânicos que vão aumentar a absorção deste ferro. Essas reservas de ferro
diminuídas, em que circunstâncias é que podem ser importantes? Ou seja, nós precisamos dessas reservas de ferro, em que circunstâncias? Nós precisamos sempre de ter alguma reserva de ferro, não é? Porque o ferro é muito importante para a formação dos glóbulos vermelhos e para o transporte de oxigênio. As grávidas, se calhar, têm um aporte de ferro, têm necessidades acrescidas, peço desculpa. Portanto, mas deixa-me também só dizer que o facto de os vegetarianos terem reservas mais baixas de ferro não significa que sejam anormais, ainda estão dentro dos parâmetros normais, são mais baixas do que o dos omnívoros. E também não se verifica que a prevalência de anemia nos vegetarianos seja maior do que nos não vegetarianos. Portanto, não há diferenças. Pedro, não sei se quer acrescentar alguma coisa a isto e a estas questões. Não sei se quando faz formação também fala nestas questões ou não. Por regra geral, sim, são questões que acabam por ser bastante abordadas. Eu iria só acrescentar precisamente essa questão da anemia, porque de facto quando surge um problema qualquer de origem, digamos assim, ligado, que se prende com a alimentação em alguém que é vegetariano ou vegano, isso torna-se um pouco saliente, ou as pessoas notam logo. E na realidade estamos a falar muitas vezes de situações de quadros como por exemplo a anemia, que acaba por ser muito recorrente também na população omnívora, e nesse caso já não é tão mencionado. Por isso muitas vezes o vegetarianismo é considerado como uma opção de risco, e na realidade em muitas situações não é um risco muito mais acrescido do que uma dieta qualquer. O importante é combinar-se várias fontes de origem vegetal, não é? E a pessoa estar consciente e estudar mais e ter mais conhecimentos da alimentação que pratica, de forma a não ter Mas isso é carências. Importante, isso é importante, não é? Porque tem que fazer novos equilíbrios alimentares. Tem que, por exemplo, no caso da proteína, tem que saber fazer tem que saber fazer combinações de diferentes fontes de origem vegetal para garantir que a proteína que ingere é de boa qualidade, como é de boa qualidade a proteína da carne. Ou seja, não sei se a Isabel ia dizer alguma coisa. Aí ser muito importante, e com certeza podem testemunhar o Pedro e a Vera, que os veganos e os vegetarianos devem ser diretamente acompanhados por um nutricionista, não é? Sim, numa fase inicial, sobretudo, acho que isso poderá fazer sentido. Depois, à medida, se a pessoa tiver muitas dúvidas e não saber muito bem como é que... Eu resolvi ser vegan, eu sei comer alface, e sei comer tomate, e sei comer cenoura. E sei comer arroz, não sei comer mais nada. Ora, andar assim anos e anos, não é com certeza que a pessoa não tem uma longevidade muito grande. Aí, quando a pessoa está muito confusa e não sabe muito bem, acho que faz todo sentido, obviamente, recorrer à ajuda de um profissional de saúde. Técnico. Há aqui uma questão também muito importante. Diga, Pedro. Nós estamos a falar, estabelecer aqui quase uma dicotomia entre comer carne ou não comer carne. Um elemento muito importante em toda esta questão é nós pensarmos que, no fundo, nas proporções com que se come carne hoje em dia. Porque, às vezes, até mais do que uma pessoa optar pelo vegetarianismo. Aliás, a maior parte das pessoas, nomeadamente nas formações que faço, não são vegetarianas. E uma boa parte também não tem esse horizonte de se tornar vegetariano, mas já começam a haver muitas pessoas que têm de facto essa noção de que o consumo que se faz de carne e de peixe é muito desproporcionado, é excessivo. E na realidade todos os dados, todos os indícios vão precisamente nessa direção. A questão já não está tanto só entre não comer carne... Comer ou não comer é a quantidade que se come, não é? É a quantidade que é brutal. É brutal, e então nos países industrializados é completamente excessiva. Basta ver, por exemplo, a ocorrência de determinadas doenças. Por exemplo, se estivermos a falar, por exemplo, da prevalência da obesidade, que há algumas décadas era quase residual, hoje em dia já se considera em alguns países epidémica. Ou, por exemplo, as doenças cardiovasculares, também muito associadas a todo o estilo de vida, claro, mas muito em particular também à alimentação. E então é evidente que hoje em dia, aliás, há pouco estava a colocar a questão à Vera da percepção da alimentação das pessoas. Para mim, uma das percepções mais fortes é precisamente essa. A questão nem está só... obviamente que acredito convictamente que o vegetarianismo tem imensas vantagens, mas mesmo quem não tenha essa perspectiva, parece-me que qualquer pessoa tem muito de positivo, ou retirará algo muito positivo em fazer uma mudança para um regime alimentar em que consuma muito menos carne, por exemplo, e há estas iniciativas que inclusive... Mesmo continua a consumir carne, não é? Sim. Lá está o exemplo da dieta mediterrânica, não é? Pois, que falávamos essa questão é pertinente. Realmente estou de acordo consigo que se está a consumir muita carne vermelha, não é? É por isso que eu no início do programa falei que a dieta mediterrânica é extremamente importante, acaba por ser um estilo de vida porque se consome carne vermelha, mas com moderação.
optando-se por outro tipo de carne, o peru, a galinha, o frango. E a carne que se comia, não é? Na antiga dieta mediterrânica era muito pouquinha, não é? Mesmo comparado com o que se come agora, exatamente. não é? Exatamente. E privilegiava muito mais o consumo dos cereais e das leguminosas, não é? Dos alimentos de origem vegetal, no fundo. E os semi-vegetarianos são o quê? O que é que são os semi-vegetarianos? Agora lembra-me desta questão que a Pedro levantou. Os semi-vegetarianos, a meu ver, são aquelas pessoas que dizem que se auto-intitulam vegetarianos, mas que na realidade comem ocasionalmente carne branca e que de vez em quando até comem carne vermelha. Como uma refeição vegetariana e uma com carne. Pronto, se calhar poderão ser uma refeição de carne por semana, pronto, já não, diria... por semana não, por dia. Uma refeição vegetariana e outra de carne. Isso é uma dieta. Não, eu acho que isso é uma pessoa omnívora. Eu também acho. Exatamente. Os vegetarianos, acho que, vamos imaginar, comem carne uma vez por semana e comem peixe, mas auto-intitulam-se vegetarianos. Isso é como, sei lá, para mim isso são é... semi-vegetarianos. Dizem os estudos, ou classificam-nos os estudos como semi-vegetarianos. Sim. E acrescentar alguma coisa, Vera? Sim, a dar a minha opinião pessoal. Acho que esses conceitos só servem para baralhar mais as pessoas. E acho que é uma definição errada, porque é como uma pessoa dizer que é semi-alcoólico ou semi-fumador, quer dizer, ou se é ou não se é. Ainda há os pesco-vegetarianos, não é? Pronto. Aqueles que excluem a carne, mas que mantêm o peixe. Pesco-vegetarianos só comem peixe e não comem carne. Não comem o peixe, podem comer os laticínios e os ovos, só não comem a carne. Não comem a carne. Bom, estamos quase no final e eu prometi que íamos falar do projeto Segredos da Horta e ainda não falámos. Que projeto é este, Pedro? O projeto Segredos da Horta tem a principal finalidade precisamente a divulgação da alimentação, com uma particularidade. A definição é alimentação vegetariana natural. Natural porque... Para a minha motivação pessoal para ter criado este projeto e no trabalho que desenvolvo, não é só divulgar a alimentação vegetariana, mas também toda uma série de valores e de princípios que acabam por estar subjacentes e que nós já tivemos um pouco a falar. Quando falo em natural, tem de facto a ver um pouco com uma maior aproximação àquilo que de facto é uma dieta, se calhar podemos até considerar mais próximo da alimentação mediterrânica, ou se calhar mais próximo do que os nossos avós tinham. Ou seja, o meu objetivo não é só as pessoas ficarem a saber mais do que a alimentação vegetariana, mas desenvolver todo um processo de consciencialização em relação à alimentação. Que é precisamente... Mas o que é que se faz aqui? É sobretudo formação das pessoas? Depende, acaba por ser um projeto diversificado, se calhar a principal atividade acaba por ser de facto os workshops, as oficinas de formação. Sim. Mas acabamos por ter muitos tipos variados de solicitações para estar presentes em eventos, por exemplo, para ir às escolas. Na próxima semana vamos estar, por exemplo, num evento numa escola, porque de facto ainda existe um déficit muito grande em relação a estas questões da alimentação. Este projeto começou quando, Pedro? Isto começou por volta de 2006. 2006. Sim. O que é que tem sentido ao longo destes anos? Há mais preocupação hoje com a alimentação das pessoas? Ou melhor, as pessoas têm mais preocupação com a sua alimentação ou menos? É uma questão, de facto, um pouco dual, no sentido em que, sim, por um lado sente-se que começa a haver uma maior preocupação, e mesmo a nível, se calhar, das próprias instituições, mas, por outro lado, observamos algumas tendências que se podem considerar negativas na forma como a alimentação se tem vindo, por exemplo, a industrializar, cada vez mais produtos artificiais, muitas vezes as pessoas já nem têm sequer o hábito de cozinhar em casa, e então... Muitas vezes estamos a falar de fenómenos e de tendências que são bastante difíceis de inverter. Então eles vêm aqui à procura de ajuda, à procura de alternativas, ou seja, de encontrarem uma série de dicas, de sugestões, de soluções que possam mudar a vida delas. Sim, em termos de alimentação. Sobretudo a informação, e esse é o principal objetivo do projeto também, é a disseminação de informação. Nós funcionamos através do Facebook e do blog, colocamos artigos, partilhamos informação pertinente, e depois também informação de ordem mais prática, de facto, receitas, como planear um menu, por exemplo, como pôr em prática no dia-a-dia, e no fundo essa também é o principal contributo que de alguma forma tento transmitir às pessoas, mostrar que de facto não é difícil, pequenas dicas às vezes que simplificam bastante as coisas, e que lá está, não é aquele bicho de 7 cabeças que muitas vezes se pensa, não é? Outra coisa que não sei se a Vera me pode ajudar, ou o Pedro, que é, geralmente esta alimentação vegetariana ou vegan vai buscar muitos produtos que não são assim tão conhecidos das pessoas da alimentação tradicional. Esses produtos são difíceis de encontrar, hoje já não são difíceis de encontrar, são mais caros, a alimentação fica mais cara? Pode ser e pode não ser. Depende muito da forma, do critério com que se escolhe, desde logo o próprio sítio onde se compra.
como estamos a falar, digamos assim, de um nicho da sociedade mais pequeno, muitas vezes... Com menos procura, portanto. Com menos procura, exatamente. O que acontece, por exemplo, se estivermos a pensar normalmente numa grande superfície, regra geral, este tipo de produtos tem um preço mais elevado. Mas, nomeadamente, inclusive há certos estabelecimentos de comércio tradicional, por exemplo, que inclusive já começam a ter esta oferta. Se nós tivermos, entre aspas, um pouco de olho na seleção dos sítios onde vamos comprar, por exemplo, também lá está mesmo os próprios legumes biológicos, comprando mais diretamente ao próprio produtor, na realidade eu creio que a nível económico acaba por ser igual, em alguns casos até inferior. Muito obrigada aos 4 por terem vindo hoje à tarde conversar connosco. E acrescentar alguma coisa, Vera? Eu estava a pensar que, ainda para finalizar o que o Pedro disse, há uma série de produtos que nós também deixamos de comprar, como por exemplo refrigerantes e alimentos processados, que também custam dinheiro. Portanto, ao optar por alimentos mais saudáveis, que se calhar possam ser mais caros, mas estamos a deixar de parte todos esses que também são caros e só nos fazem mal, portanto, só temos a ganhar. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar da Associação Laço e dos prémios que ela entregou este ano. 2 bolsas para a investigação do cancro da mama. Vamos conhecer um desses projetos, um dos projetos escolhidos e o que é que ele pode trazer de novo ao combate ao cancro da mama. A Joana Paredes é uma das vencedoras deste concurso feito pela Associação Laço, uma das vencedoras com um dos prémios, uma bolsa de investigação. Joana, bem-vinda. A Joana faz investigação no IPATIMUP. Certo? Vamos falar, antes de mais, desta sua investigação que vai receber agora esta bolsa. É um trabalho que a Joana não faz isolada, penso eu, é um trabalho que é feito em equipa, não é? Certo, é um trabalho de uma equipa da qual eu sou líder, portanto que eu estou a liderar, mas é uma equipa de vários investigadores que vão desenvolver este projeto. Portanto, não é um prémio, apesar do prémio estar em meu nome, é um prémio para uma equipa de investigação. Vocês candidataram-se a este prémio da Associação Laço. Com quê? Com que é que se candidataram, Joana? Portanto, a Associação Laço criou estas bolsas de investigação há um ano, já no ano passado tínhamos concorrido, exatamente. Tive pena de não termos conseguido no ano passado, este ano tivemos a sorte de termos conseguido esta bolsa. E este projeto, portanto, a Associação Laço permeia projetos em investigação em cancro da mama especificamente, e toda a minha investigação tem sido sempre feita nesta temática, em cancro da mama. E o que nós pretendemos estudar, toda a investigação que temos feito é num tipo específico de cancro da mama, chamados triplo negativos. Triplos negativos? Sim, o que é que isto significa? Significa que é um subtipo de cancro da mama, que apesar da percentagem ser 15 a 25% dos cancros de mama, é uma percentagem pequena, no entanto, não existe nenhuma terapia-alvo de momento que possa ser utilizada no tratamento deste tipo de cancro. Portanto, utiliza-se terapia convencional, à base de quimioterapia e radioterapia, como é utilizado noutros tipos de cancro, mas não podemos adicionar mais nada, porque estas doentes não são elegíveis para mais nenhum outro tipo de tratamento. E, portanto, são triplo negativos que não têm nenhum dos 3 marcadores que permitem eleger para estes outros tipos de tratamento-alvo. E, portanto, nós decidimos dedicar a nossa investigação a este subtipo, porque são tumores de muito mau prognóstico, são bastante agressivos, e não havendo esta possibilidade de dar mais nada além da terapia convencional, o que nós queremos fazer é exatamente identificar biomarcadores neste subtipo de cancro da mama que permitam utilizar fármacos. Neste caso, o que nós propusemos nesta investigação é utilizar um fármaco que já é aplicado no tratamento de outras neoplasias, nomeadamente na leucemia, e porque temos resultados preliminares, prévios, que já obtivemos, que indicam que há a possibilidade de utilizar este fármaco neste subtipo de cancro da mama. Portanto, o que tem que fazer agora é estudar melhor este cancro. Certo. E perceber como é que ele funciona. Sim. E depois perceber se este medicamento pode ser aplicado e tem que o testar, não é? Portanto, nós já testámos no que nós chamamos in vitro, portanto, nós temos a possibilidade de ter em cultura células neoplásicas de cancro da mama e, portanto, já tivemos indicações de que isso é possível, que este fármaco funciona inibindo ou tornando as células mais
próximas do normal, se é que assim podemos dizer, após o tratamento com este fármaco. E o que nós agora queremos fazer com a ajuda da Associação Laço é aplicar isto em modelos animais, portanto, mais próximo do humano possível. Obviamente que não vai ser em humanos, vai ser em ratinhos de laboratório, na possibilidade de nós agora vermos in vivo se este fármaco tem a capacidade de inibir a formação de tumores deste tipo. O prémio, penso eu, é de 25 mil euros da Associação Laço. Sim. Esse valor é suficiente para esta investigação toda, Joana? É importante. Ou é o início? É o início. É o início. O facto, o valor não é um valor, quer dizer, nós normalmente candidatamos a projetos de investigação para valores maiores, de 200 mil, 300 mil euros, mas num ambiente em que há tão pouco financiamento para a investigação, tudo o que nós conseguirmos é suficiente. E depois tem a parte de que, como a Associação Laço é uma associação sem fins lucrativos, todo o dinheiro que esta associação tem acaba por ser por donativos ou a angariação de fundos por patrocínios, etc., acaba por ter um gostinho diferente em termos de termos conseguido angariar este dinheiro, porque é dinheiro que as pessoas, familiares ou antigas doentes com cancro da mama, doam para esta investigação e, portanto... Este tipo de trabalho que vocês vão fazer, já me esteve a explicar, esta investigação é uma investigação que nunca foi feita em lado nenhum, nunca foi feita lá fora, é uma inovação a este nível? Sim, este fármaco já foi aplicado, já houveram ensaios clínicos na tentativa de utilizar este fármaco em cancro da mama. No entanto, foi sempre feito sem nenhum tipo de evidência científica, de perceber exatamente o resultado? Exatamente, de saber se um cancro, para responder a uma determinada droga, tem que lá ter o alvo para essa droga. E, portanto, nunca foi feito sem isso. Sem os marcadores, não é? Exatamente. Que vocês vão procurar. Ou seja, foram feitos ensaios clínicos com esta droga sem haver a presença ou não, sem testarem a presença ou não destes marcadores, que são essenciais para nós sabermos se o tumor vai responder ou não a um determinado tipo de terapia. Portanto, a diferença aqui vai ser tentarmos individualizar que tumores são elegíveis para este tratamento, porque achamos que assim vamos realmente canalizar este fármaco para um subtipo específico de cancro da mama. Tem a vossa investigação programada? Quanto tempo é que vão trabalhar isto? Este projeto foi escrito para ser feito num ano. Obviamente que às vezes os modelos animais não são tão fáceis de trabalhar como nós às vezes pensamos. Nós pensamos sempre que as coisas vão mais rápidas do que acontece na realidade, portanto, 1 ano, 2 anos, esperemos conseguir ter estes resultados. É o tempo. A sua equipa são quantas pessoas? Somos 7 pessoas. 7 pessoas, de áreas diferentes, não é? Vocês dominam áreas diferentes. Sim, temos... eu sou bióloga de formação, temos bioquímicos, temos técnicos de anatomia patológica, temos médicos, temos engenheiros, portanto existe... E o trabalho vai ser desenvolvido no Ipatimup? Vai ser desenvolvido no Ipatimup, sim. A Joana disse-me que a sua área de trabalho foi sempre esta, não é? A de investigação em cancro da mama. Porquê que seguiu esta via? Posso saber, Joana? O que é que a motivou para este tipo de trabalho? O que me motivou, eu sempre quis fazer trabalho em oncobiologia. Não tinha noção de que cancro queria trabalhar. Eu sabia que gostava de dedicar a biologia que eu aprendi, usá-la na área da saúde e na área da oncobiologia. O cancro da mama surgiu porque o estágio que eu fiz primeiramente no IPO em Coimbra, após a minha licenciatura, foi em cancro da mama. E, portanto, eu acabei por aprofundar os meus conhecimentos nessa área e depois, quando segui para fazer doutoramento, acabei por querer continuar nesta área. Antes desta investigação, já trabalhou já esteve noutros projetos dentro desta área do cancro da mama? Não. Este é o primeiro grande projeto? Não é o primeiro grande projeto. A minha vida científica tem sido uma continuação. Feita, sim. Não é comum. Normalmente na nossa área a tendência é saltar de projetos em projetos. Eu tenho tido a sorte de conseguir seguir uma carreira em que desde o meu doutoramento me dediquei a este subtipo de cancro da mama e tenho conseguido fazer etapa atrás de etapa fazer este percurso. Nesta área em concreto que trabalha, a do cancro da mama, já me falou aí de algumas carências, de algumas necessidades nesta altura, nomeadamente não vivemos um momento muito bom para a investigação e para o investimento que é feito nela, mas fora isso dentro da área do cancro da mama, o que é que sente como investigadora que ainda era possível fazer e não se fez? Já me falou aqui deste vosso trabalho, não é? E deste tipo de cancro de mama que precisa de ser trabalhado e aprofundado.
Há outras áreas onde é preciso ainda esse tipo de trabalho? Sim. Há a área, por exemplo, da resistência à terapia. Um dos grandes problemas, digamos, no tratamento... Eu acho que neste momento o cancro da mama já é uma doença que se consegue controlar. As pessoas têm um prognóstico de muitos anos, só que às vezes o que acontece é que deixa de haver resposta às terapêuticas que estão a ser aplicadas. Portanto, as pessoas respondem durante um determinado tempo e após 5, 10 anos deixam de responder. E o deixar de responder significa que a doença pode voltar e, portanto, existem as chamadas recidivas. E isso é uma área que eu acho que... Porque muitas vezes estas recidivas aparece um tumor diferente daquele que existia inicialmente e, portanto, é uma área que precisa muito ser trabalhada. E outra é a metastização à distância. Portanto, é as células alojarem-se em determinados locais, como, por exemplo, o cérebro, onde é difícil fazer passar alguns fármacos por causa da barreira hematoencefálica que existe no cérebro e, portanto, existem estes pequenos nichos em que é preciso mais conhecimento e mais investimento, mais investigação da vossa parte. Joana Paredes, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil apresentar-nos este vosso trabalho, este vosso projeto. Obrigada. Espero que corra bem e que daqui a 1 ano ou 2 volte cá para nos trazer já os resultados. Muito e a sua obrigada. equipa também, como é óbvio, não trabalha sozinha. Muito obrigada, Joana. Vamos agora ter notícias das atividades dos parceiros da Sociedade Civil. O Porto à Janela. É uma exposição constituída por fotografias a preto e branco, captadas de dentro para fora e, na maioria das vezes, através de vidros. São da autoria do jornalista Pedro Mesquita, que quis guardar o Porto conforme o viu a partir de diferentes janelas. Há vidros mais sujos que outros, há os que têm estilhaços e os que simplesmente estão escorridos pelo tempo. Pedro Mesquita contou com a simpatia daqueles a quem bateu à porta para fotografar o Porto através da sua janela e, com este conjunto de postais, revela olhares procurando o sentimento de quem habita a cidade. Este Porto, à janela, estará patente até 1 de junho no Centro Português de Fotografia, no Porto. Com o objetivo de promover a divulgação e debate sobre o conhecimento produzido nas áreas artísticas, a Sociedade Nacional de Belas Artes está a promover o Intervalo para o Conhecimento. Este mês há um conjunto de sessões dedicadas a temas relacionados com a Revolução do 25 de Abril de 1974. Serão apresentadas 6 teses que abordam a arte e feminismo em Portugal no contexto pós-revolução, os cartoons de João Abel Manta, a arquitetura no 25 de Abril de 1974, o design gráfico de Robin Fior, a arte e a revolução e as campanhas de dinamização cultural e a ação cívica do movimento das Forças Armadas. No Museu de Grão Vasco, em Viseu, pode apreciar até finais de abril a exposição Ícones Russos. A mostra tem 95 imagens e 206 objetos de arte ortodoxa eslava. O visitante é convidado a olhar para os símbolos na escultura, mobiliário, medalhística e numismática, que são reflexo da identidade de valores éticos intemporais da vivência humana. Esta é a maior exposição realizada em Portugal com este tema, sendo fruto do legado de Ana Maria Pereira da Gama. E antes de fecharmos o programa de hoje, eu vou pedir aqui, pelo menos ao Pedro e à Vera, cá vieram, uma vez que estivemos a falar hoje sobretudo de vegetarianismo e veganismo, imaginemos que há pessoas lá em casa que até já ponderaram isso e ainda não deram o passo que queriam dar. Por onde é que as pessoas devem começar? Pedro ou Vera? Tanto vale. Eu acho que quando há essa vontade, se ela for verdadeira, se ela for verdadeira pode surgir por vários motivos, não é? Mas quando houver essa vontade, acho que as pessoas devem informar-se um pouco, tentar conhecer alguém, porque mais do que haver assim informação dispersa sobre o que é, que receitas é que eu posso cozinhar, mas se conhecerem realmente no dia a dia alguém que seja vegan, acho que se torna mais fácil, porque qualquer pessoa consegue ver que nós somos iguais aos outros, não temos nenhuma vida fora do normal, não nos consumimos a ler rótulos o dia inteiro, não é?
Mas para ter alguma informação inicial, o melhor é o contacto com alguém que tem essa experiência de vida, não é? Já. Pelo menos fica a ser uma informação mais real, mas não quer dizer que as pessoas não se possam informar de outras maneiras. Pesquisar na internet, hoje felizmente já há essa informação acessível com muita facilidade. Pedro? A informação, de facto, é um dos primeiros passos e mais importante, é investigar um pouco sobre o assunto, nomeadamente a nível nutricional. Se sentirem essa necessidade, pode ser útil também recorrerem, por exemplo, para um profissional, um nutricionista. Creio que é uma área também onde hoje em dia já existe muito mais sensibilidade em relação a este tipo de opção alimentar. Depois também as coisas vão surgindo com a própria prática e de facto nesse sentido também pode ser importante, por exemplo, fazerem workshops ou cursos. Hoje em dia a oferta já é muito grande, não é só o projeto Segredos Horta, nos grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, quase todos os fins de semana já há cursos onde as pessoas podem ver na prática, retirar algumas ideias e de facto também se tiverem essa possibilidade em fóruns ou em grupos de discussão, se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, colocarem a pessoas que já passaram por essas fases e perceberem. E que podem ajudar e dar informação útil, não é? Há alguns mitos que as pessoas associam geralmente a este tipo de vida ou de alimentação? Muitos. Por exemplo? Por exemplo, de que ainda há um pouco aquela ideia que nos últimos anos, eu diria felizmente se tem vindo a diminuir bastante, mas aquela ideia de que a carne dá força, não é? Que uma pessoa que não come carne fica fraquinha ou algo assim do género. Sim. Hoje em dia, de facto, já não há tanto essa ideia, inclusivamente por todos os problemas que houve a nível de situações que surgiram, a doença das vacas loucas, a peste suína africana, já não há tanto uma associação entre a carne como algo de saudável. Inclusivamente também há mesmo figuras públicas, atletas que são vegetarianos. Por exemplo, o atleta, o Carl Lewis, atualmente já está retirado, mas ele era vegetariano, e entre outros. E então essa ideia de que a carne é que dá força e que uma pessoa realmente para ter força ou para praticar desporto ou para fazer, ou se tem um estilo de vida muito exigente do ponto de vista alimentar, tem que comer carne. Creio que hoje em dia esse mito já começa de alguma forma a desaparecer, mas ainda existe e ainda somos confrontados com ele. Ana Sofia, os nutricionistas de uma forma geral podem ajudar aqui? Todos eles trabalharam estas áreas também, do vegetarianismo, etc. ou não? Os nutricionistas podem ajudar sem dúvida, aquilo que já falamos há bocadinho, não é? Que podem orientar os vegetarianos e os veganos na sua dieta, no seu regime alimentar, e são, digo eu, os profissionais de excelência para os fazer, não é? Se tiveram formação, é óbvio que na faculdade há disciplinas em que se aborda o vegetarianismo, o veganismo, mas depois se as pessoas continuam a estudar ou não, isso aí eu já não posso afirmar, mas sem dúvida que tenho a certeza que são os profissionais de excelência para acompanhar os vegetarianos e os veganos. Isabel, de que forma é que também os agricultores podem aproveitar destas novas formas de estar à mesa? Há muitas formas de aproveitar, mas antes de responder à sua questão, nós no programa falamos da carne. A carne foi o tema principal, mas um vegetariano e um vegan, o peixe, os ovos... De não comer carne e peixe. Pronto, mas a carne, e gostava de, por exemplo, referir neste programa, que nem todas as raças, nomeadamente tanto os bovinos, ovinos, caprinos e suínos, nós temos em Portugal uma reserva autóctone muito importante. No caso, por exemplo, eu poderia referir, já que estamos no norte, a raça Barrosá, em que os animais são criados de uma forma extensiva, andam nos lameiros, nas pastagens, nos baldios, e é essencialmente essa alimentação a sua base de alimentação, que é muito saudável. Daí que esta carne, com certeza que depois de consumida, e é uma carne de denominação de origem protegida, tem várias proteínas, vários constituintes nutrientes importantes para a saúde. Muito rapidamente, Isabel, a agricultura também não é só a carne, também é tudo o que são os vegetais, não é? E aqui há novos clientes, ou clientes que podem consumir de outra forma. É muito importante consumirmos, estamos a falar da carne, mas a carne deve ser consumida de uma forma ponderada, nomeadamente as carnes vermelhas. É muito importante o consumo de fruta, hortícolas, leguminosas e, essencialmente, deve ser a base da nossa alimentação. Produtos nacionais, sazonais e locais, de preferência. Muito obrigada aos quatro por terem estado connosco esta tarde a falar de alimentação vegetariana e, sobretudo, de
alimentação vegan. Hoje entramos no mundo vegan, fomos descobrir esta filosofia de vida com o verão à porta. Se for organizado, já começou também a planear as férias. Amanhã vamos ajudá-lo a isso precisamente, como planear as férias a tempo e horas e sem stress. Não perca o próximo Sociedade Civil, por Sociedade Civil.